Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de comentar o IBCBR e o Monitor do PIB, com um pouquinho de atraso aqui, mais informações importantes que inclusive estão norteando bastante as revisões e projeções de outros agentes. Vamos falar também de Simone Tebet e Fernando Haddad, que hoje se juntam pela primeira vez para falar, provavelmente, uma notícia sobre bloqueios ou possíveis contingenciamentos no nosso orçamento. Eles juntinhos, juntos e cisornal, porque eles vão o quê? Meter a mão de tesoura provavelmente em algum lugar. E o que mais que a gente tem hoje para falar para vocês? Uma dúvida da audiência que surgiu ontem. Pois bem, eu anotei e falei que eu ia responder hoje sobre as LCAs e de renda fixa no geral, o que elas podem sofrer ou não com o agro possivelmente aí dando um calote. Mas vamos passar por tudo isso daqui a pouco, porque antes tem a nossa agenda aqui, uma agenda que está um pouco recheada, hoje recheada de PMIs, de índice de gerentes de compras, que devem aí ser divulgados e já foram também parte deles ao longo do dia. Vamos ver quem divulga índice de gerente de compras ou PMI aqui. Temos PMI composto industrial e de serviços, só que ainda preliminar, afinal, maio não acabou, né? Maio já está no final, segundo o Kid de Abelha, mas acabar ele ainda não acabou. Então, a gente tem a Alemanha e a zona do euro no primeiro momento aqui da agenda, mas o Reino Unido também já divulgou o índice de gerente de compras. Mas aqui, como falei, preliminar, é como se fosse uma prévia, é mais uma expectativa do que, de fato, PMI. PMI mesmo sai no comecinho do mês que vem. A gente tem também índice de sentimento das empresas de maio na Alemanha, isso também já foi divulgado 5 horas da manhã. E essa primeira parte da agenda, então, tomada por esses índices de gerente de compras, que são formas aí, termômetros também de medir a atividade econômica, segundo a metodologia da S&P Global. E é interessante porque vários países divulgam o PMI preliminar, a prévia, né, ou essa expectativa do PMI, mas o Brasil não tem essa medição. Vamos aqui para a próxima página, para o pessoal de casa, saber quem mais divulga PMI hoje e que outros assuntos a gente tem na agenda. Saiu às 7 horas da manhã o PIB do primeiro trimestre da OCDE, teve divulgação da ata da última decisão de política monetária da zona do euro às 8h30 e o PIB do México também já foi divulgado às 9 horas da manhã. 9h30 saíram os pedidos de auxílio-desemprego da semana até 17 de maio e também Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago. Aqui, Estados Unidos, com esses dois dados importantes, PIBs sendo divulgados, né, PIB final do México e o PIB da OCDE também. Né, até tem uma discussão de quanto a OCDE deve crescer. Né, a própria OPEP acha que não é a OCDE que vai ser o motor do crescimento e nem da demanda por petróleo nesse ano de 2025, que deve começar ali uma retomada no ano que vem somente. Mas vamos passar aqui, porque tem mais coisa na agenda. A gente tem o PMI composto industrial e de serviços também dos Estados Unidos, que saiu agora há pouquinho, e agorinha saem as vendas de moradias usadas em abril. E aí começam os assuntos mais relevantes aqui para o Brasil na segunda parte da agenda. Por quê? A gente tem relatório de pesquisa de condições de crédito do primeiro trimestre, relatório do BC. Esse relatório deve trazer informações importantes sobre o mercado de crédito e se tiver alguma coisa relevante para vocês, eu trago amanhã. E tem também o presidente do Fed de Nova York, o John Williams, participando de evento institucional às 15h. Mas não para por aí, porque tem reunião que deve durar o dia todo. Então, vamos ver o que tem ainda de reunião para acontecer. O relatório bimestral das receitas e despesas e a reunião do CMN aqui no Brasil. E é aqui que deve ter esse pronunciamento, essas falas de Fernando Haddad junto com Simone Tebet, para falar principalmente do relatório de receitas e despesas, que vai ver ali se a gente está longe ou não está, como é que estão as projeções para o nosso resultado, e aí sim pode ter esse anúncio de possíveis bloqueios. E isso, o Haddad falou que ele vai falar para todo mundo junto, mas é assunto para daqui a pouquinho. Tem também reunião dos ministros das finanças do G7 acontecendo no Canadá. Isso já estava na agenda ontem. Então, aqui uma agenda mais tomada mesmo pelos PMIs, ainda que preliminares, mas aqui no Brasilzão, o que deve pegar mesmo é o relatório bimestral de receitas e despesas, até porque o mercado adora um fiscal, né? Tem uma lupa fiscalista desse tamanho,
e a reunião do CMN também ganha bastante atenção. É isso, basicamente nossa agenda resumida aqui. E agora vamos entender como é que fechou o mercado ontem, como é que ficaram aí os mercados cambiais e de bolsa, porque o Diego já está lá na redação, não só pegando o bom dia de vocês e os comentários de vocês, mas também pronto para contar sobre o fechamento. Bom dia, Diego, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje tem um bom dia especial. Queria mandar um bom dia para minha amiga Graziele, que está nos assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vinda à comunidade CL, Grazi. Mas também tem o nosso tradicional bom dia para a audiência, bom dia para a nossa telespectadora fiel, que está encarando um frio de 10 graus na Serra Catarinense. Coragem, forças, querida Maria Helena. Bom dia para o Erasmo Benvenuti, bom dia para a querida Gladys Garcia, bom dia para a Terezinha Rabelo, diretamente de Salvador, Bahia. Enfim, bom dia para todo mundo. Vamos para o fechamento? Pois bem, depois de 2 dias seguidos de recordes históricos na Bolsa, o Ibovespa encerrou a sessão de ontem com uma queda de 1,59%, aos 137.991,27 pontos. Pelo menos o fechamento de ontem ainda está acima da máxima histórica registrada. O dólar, curiosamente, ou talvez não tão curiosamente, devolveu parte da alta da véspera e caiu 0,46%, cotado a R$ 5,64. De acordo com o nosso portal, esse recuo da Bolsa marca um movimento de realização de lucros, comum após fortes altas. Mas também reflete o clima tenso entre os brothers no cenário internacional, especialmente o clima chato que ficou nos Estados Unidos. A galera por lá está bem preocupada com o aumento da dívida pública. E parece que essa lupa fiscalista aí que a própria Débora falou agora também começa a ser aplicada nos Estados Unidos, o que particularmente eu acho bem interessante. Enfim, o governo Trump está tentando negociar cortes de impostos com o Congresso, mas sem sinalizar corte de gastos. Combinação essa que pode aumentar o déficit federal. Agora, com isso, as bolsas de Wall Street recuaram fortemente. Dow Jones caiu 1,91%, o S&P 500 recuou 1,61% e o Nasdaq desvalorizou 1,41%. Débora? Vamos lá, vamos entender esse movimento, né, da Bolsa ontem. O que motivou mesmo essa queda? Tem parte de realização, isso é inegável, até porque a gente teve vários recordes sendo quebrados dia após dia. E aí esse movimento de realização deve sim acontecer, até porque quando chega num certo teto, o mercado começa a pensar que ele pode realizar esse ganho. E aí, sair da bolsa, esperar ela cair para comprar de novo e assim esperar subir, fica nesse movimento que é também especulativo, como eu sempre falo, né? Mercado normalmente tem esse caráter mais especulativo e dinheiro, principalmente que entra aqui de fora, quer procurar barganha, quer procurar uma ação que está mais barata, que tenha potencial de valorização mais no curto prazo e não fomentar as empresas brasileiras ou a nossa bolsa. Não é esse compromisso normalmente que se tem. É com o potencial de ganho mesmo e com o lucro e possivelmente até com dividendos, mas não é fomentando as empresas porque acredita naquela empresa e quer participar da valorização ou da construção de valor dela. É potencial de ganho e ponto. E isso ajuda a gente a entender esse movimento de realização que acontece hora ou outra. Mas mais que isso, ontem a gente ainda teve um ponto que foi o mau humor vindo do exterior. É uma combinação também de 2 fatores que aconteceram juntos. Para quem não sabe, ontem o governo dos Estados Unidos fez um leilão. E um leilão ali de treasuries, né, que são os títulos de dívida deles, quase aqui que nem os nossos títulos públicos, eles também fazem leilão lá. E não me estranha, porque mercado e óticas normalmente são fiscalistas em qualquer lugar do mundo. Então vai olhar para o fiscal, ainda que os Estados Unidos emitam a dívida na sua própria moeda, e essa moeda é o dólar, a gente não pode esquecer isso, é a moeda global. Então, como é que eles estão vendo esse risco? Mas o que está preocupando o mercado lá? Não é somente esse corte de impostos com aumento, sem corte de gastos, né? Então tem essa combinação que eles acreditam que vai deixar ali os Estados Unidos mais expostos. Isso fez, inclusive, eles terem queda de rating, né? De nota de crédito. Os créditos são avaliados por nota, e a gente vai falar daqui a pouquinho disso, mas você tem esse rebaixamento aí da nota de crédito dos Estados Unidos justamente por essa preocupação. Mas mais que isso, outras medidas também tomadas ali no governo Trump estão trazendo incerteza para o mercado. E diante dessa incerteza, quem quer colocar o dinheiro lá,
Se o risco aumenta, se a incerteza aumenta, o que tem que aumentar também? O prêmio que você ganha por esse risco. E aí os Estados Unidos, nesse leilão de ontem, acabou renegociando essas treasuries por uma taxa muito mais alta do que estava sendo negociada anteriormente. E isso puxou os juros lá para cima, as expectativas dos juros lá para cima. O que acontece quando a gente tem uma expectativa de juros para cima, ainda mais se falando de Estados Unidos, que normalmente é conhecido por ser um porto seguro dos recursos globais? Se você tem o título lá pagando mais, já vai sair dinheiro dos outros países para entrar lá. Então, esse movimento de realização junto à alta dos juros das treasuries já propicia esse movimento. Só que também sai dinheiro do mercado de risco lá para buscar refúgio nessas treasuries, já que você tem um pagamento melhor por esses títulos e esses títulos são considerados a taxa livre de risco deles. Então, vai sair dinheiro do risco para buscar esse ganho sem risco em tese. E o que mais que teve ontem para coroar aí esse movimento? E até por isso as bolsas lá caíram, né? Saiu dinheiro do mercado de risco e entrou nas treasuries. O que mais que essas treasuries fazem? Elevam aqui os nossos juros futuros. Então, se você tem uma expectativa de que os Estados Unidos vão ter ali, né, a sua taxa de juros, não digo aumentada, mas no mercado de títulos, essa taxa está pagando mais, o que as pessoas vão cobrar daqui? Então o Brasil, que é emergente, tem que pagar mais também. E aí a gente começa a ver as taxas de juros futuras aqui subindo, o que também diminui, né, seca esse apetite pelo risco da nossa bolsa. Então foi uma série de fatores que aconteceram ontem. Junto a isso caiu Petrobras, caiu Vale, caiu ação de banco, que são pesos pesados aí do índice. Isso leva a nossa bolsa para baixo. Junto com realização, condição perfeita para ela cair. E foi a segunda queda aí maior desde a última que a gente tinha tido, da primeira desse mês, né, a maior queda desse mês, e a maior queda desde da última queda que tinha sido de 2,96. Então, um dia ruim para a Bolsa, levou a nossa Bolsa para o terreno negativo na semana, mas ainda, né, ela mantém o fôlego no mês, mantém fôlego no ano, porque está sendo um começo de ano bem positivo para os nossos ativos. Já que a gente está falando de nota de crédito, já que a gente está falando de tudo isso, e essa leitura dos títulos, elas também se aplicam aqui a nossos mercados de renda fixa. Ontem surgiu uma dúvida bem interessante da nossa audiência, que eu estava falando do BB, né, que não é reborn. Eu estava falando ali que o BB ele teve uma queda expressiva e que muito dessa queda está ligada à inadimplência do agro. E aí muita gente ficou em dúvida. Pô, Débora, mas eu tenho uma LCA do Banco do Brasil. Será que isso vai chegar? Né? O que esse movimento impacta, né, na minha LCA? E aí eu quero tranquilizar um pouco vocês, tá? Porque quando a gente tem uma LCA, só para explicar aqui rapidamente, tá? Você está emprestando dinheiro para o banco. E o banco ele vai ter um instrumento de captação, que é um título de renda fixa, para receber esse dinheiro. Quando você coloca dinheiro num CDB, por exemplo, o instrumento de captação é o CDB. Você empresta dinheiro para o banco por meio desse título que fala, olha, você me emprestou tanto, eu vou te pagar tanto por cento, né, que pode ser um percentual do CDI, que pode ser um percentual físico, um percentual fixo, um percentual que é IPCA, né, correção da inflação, mais um percentual fixo. Então, ali depende da forma de remuneração desse título, você tem tudo isso acordado. E eu te devolvo, sei lá, em 2028, mas você tem liquidez diária ou não tem liquidez diária, né, você pode tirar a qualquer momento ou não pode tirar a qualquer momento. Então, você está emprestando por meio de um instrumento de captação a sua dívida, ou melhor, a dívida do banco é com você, mas você está emprestando para o banco. Você não está emprestando para a pessoa que vai pegar esse dinheiro lá no final, mas sim para o banco fomentar a carteira de crédito dele. No caso da LCA, qual que é a diferença para o CDB? Ou a LCI também? É porque ela tem um destino específico. Esse dinheiro não pode ser usado para qualquer finalidade. Esse instrumento de captação, ele é usado para pegar o dinheiro ali o banco pegar dinheiro emprestado, só que esse dinheiro emprestado, ele precisa ser emprestado, né? O dinheiro emprestado, aí ficou muito ruim, né? O dinheiro que você emprestou para o banco, ele precisa fomentar o crédito do agronegócio, no caso da LCA, ou do setor imobiliário, no caso da LCI. Então, ele já tem um destino específico, né? Você tem ali que emprestar esse dinheiro captado para esses setores, até porque são setores incentivados e por isso tem isenção de imposto de renda. Só que o seu compromisso e o compromisso do banco é com você, não é com o agricultor que ele emprestou lá no final. Então, quando que o Banco do Brasil poderia começar a ter dificuldade? Dele tomar um calote tão grande, mas tão grande, que levaria ele,
né? Quando você deveria ficar preocupado, quando o Banco do Brasil não consegue mais se sustentar, o que não é o caso e está muito longe de acontecer. A gente está falando de um banco sólido, de um banco grande aqui no Brasil. Então, ele pode começar a ter essas questões de inadimplência no agro. O que isso pode trazer para as LCAs? Pode trazer um maior, um potencial ali dela ter um rating rebaixado, que eu acho que inclusive é difícil, porque você olha o rating do banco e não do título em si. Então, você está ali, né, talvez as pessoas comecem a ficar mais receosas de emprestar dinheiro por meio da LCA para o Banco do Brasil, mas ainda assim é um banco muito sólido. E o seu compromisso, e o compromisso é com o banco. Então, não é com o agricultor que recebe depois. Claro que se ele começar a ter muita dificuldade, isso poderia atrapalhar fluxo, mas num banco pequeno, num banco médio. Num banco grande, isso é muito difícil de acontecer. E até por isso a gente tem diferentes níveis de risco de crédito entre os bancos também. Outra coisa, né, que a gente pode pensar aqui, se fosse uma debênture, e ainda tem o FGC, tá? Não vou nem entrar nesse mérito, porque aí eu teria que ter um programa todo para explicar isso para vocês, mas ainda tem o Fundo Garantidor de Crédito garantindo esses empréstimos que são de emissões bancárias, certo? Então, ainda tem uma segunda camada, mas para chegar nesse ponto, o Banco do Brasil teria que quebrar. Se o Banco do Brasil quebrar, gente, todo mundo já foi para o espaço muito antes, tá? Então, fiquem tranquilos que essa relação não é com o agro. Quando você empresta dinheiro, claro que esse dinheiro foi emprestado para o agro por uma questão de norma, de legislação, de incentivo, mas o seu compromisso é com o Banco do Brasil. Então, é com o Banco do Brasil que você deveria se preocupar, mas isso está muito longe de acontecer. Agora, se fosse um CRA, por exemplo, aí a história é outra. Se fosse uma debênture do agro, aí a história seria outra também, porque aí você está emprestando, no caso da debênture, para a empresa, diretamente, e aí não tem FGC, e se começar a ter problema no fluxo de pagamentos, te impacta, e no CRA também, porque o CRA o que é? Certificado dos recebíveis do agronegócio. São recebíveis de fluxos de crédito, então você pega os créditos, empacota, né, os recebíveis dos créditos, empacota e vende como instrumento de renda fixa. A pessoa que aplica no CRA está aplicando num instrumento de renda fixa que tem como contrapartida a remuneração os recebíveis do crédito do agronegócio. Aí já começa a ter um pouco mais de risco. Porque se você começa a ter problema no fluxo dos recebíveis, então as pessoas não estão pagando aqueles recebíveis de forma periódica ou estão sendo inadimplentes no pagamento, isso vai impactar os recebíveis, vai impactar a rentabilidade do CRA, e aí o CRA começa a ter o seu preço diminuído, pode ter uma série de problemas e não tem FGC também por trás. Aí é outra história. Mas para quem tem LCA, né, e compromissos com o banco, a sua preocupação é sempre com a instituição financeira. Se fosse aí a dívida ou com a empresa diretamente, você emprestando dinheiro para a empresa diretamente, ou que o seu fluxo de rendimentos dependa dos recebíveis, aí você também tem que se preocupar, e por isso o risco é maior de uma debênture, de um CRA, e eles pagam mais, né? Então, nós temos esses 3 cenários diferentes, mas quem estava preocupado com a LCA do Banco do Brasil, fiquem tranquilos, porque, como eu falei, se o Banco do Brasil for para o espaço, todo mundo foi antes. Então, a gente está longe desse cenário por enquanto. Agora eu vou mandar de novo para a redação, porque tem notícia fresquinha pulando por lá. Não tão fresquinha assim, está meio requentada, mas eu estou devendo para vocês. Débora, na verdade, tem 3 coisas que eu queria falar aqui agora. Primeiramente, eu esqueci no meu bom dia, mas eu queria dar um bom dia mais do que especial para o nosso colega de trabalho, Alex Amorim, que está fazendo aniversário hoje. Alex, um abraço para você, um beijo, muita felicidade, saúde, paz, amor, sucesso, enfim, tudo de bom. Você é um cara incrível, gosto muito de você, espero que hoje e o seu ano sejam incríveis. Agora, o que 2 queridos na nossa audiência, o Bad Dog e a Gladys, mencionaram, que eu achei importante pelo menos trazer a manchete, vou pedir para a produção colocar a manchete que eu acabei de pedir para eles, e ler pelo menos os 2 primeiros parágrafos, é sobre atualizações da gripe aviária. Aí, pois bem, vou ler aqui a manchete rapidinho. Gripe aviária. 63 países impõem bloqueios totais ou regionais à compra de frango no Brasil. Aí, primeiro parágrafo. Após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil, localizado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, 19 países e 2 blocos econômicos internacionais impuseram suspensões totais às exportações de carne de frango e subprodutos, de aves de todo o território brasileiro. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, dia 21, pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Pois bem, trouxe aqui a manchete, temos notícia quentinha no nosso portal, sugiro que vocês vão ler, porque o gancho, na verdade, que eu gostaria de fazer aqui agora é para o IBCBR, o índice divulgado pelo Banco Central.
Vamos lá. O ano ele começou muito bem para a economia. Segundo o IBCBR, como eu já disse, divulgado pelo Banco Central, no caso, nessa segunda-feira, a atividade econômica avançou 1,3% no primeiro trimestre de 2025. Já a comparação aos últimos 3 meses de 2024, já com ajuste sazonal. Isso sinaliza um início de ano promissor, apesar das projeções de ritmo mais lento nos próximos meses. Março, especificamente, também veio bem positivo. O índice subiu 0,8%, mantendo a trajetória de crescimento após um avanço de 0,4% em fevereiro. É como se fosse um termômetro do PIB, mais ou menos. O IBCBR é um dos principais instrumentos usados pelo Banco Central para calibrar a política monetária do país. Agora, Débora, com você, o que mais que a gente pode aprender, na verdade, não só do IBCBR, mas também do monitor do PIB da FGV? Olha, eu vou passar bem rápido, porque eu ainda quero falar de Simone e Haddad. Eu vou passar bem rápido aí no IBCBR e falar o que puxou o IBCBR para cima, o que puxou o monitor do PIB, porque apesar de terem discrepâncias ali na magnitude da alta entre os dois, né, um aponta uma alta inclusive maior do que o outro no mês e no trimestre, até porque são metodologias diferentes, isso é importante a gente frisar. São metodologias diferentes na forma de olhar para os dados e a gente tem pontos em comum. Eu quero mais falar dos pontos em comum do que das divergências, porque os dois relatórios, eles acabaram apontando para um crescimento aqui no primeiro trimestre, inclusive acima do esperado e no mês também, surpreendendo. E esse crescimento, ele não veio do setor urbano da economia. Claro que teve uma participação ainda importante dos serviços. Serviços têm uma grandeza no nosso PIB, eles têm uma importância muito grande no nosso PIB. Teve uma participação da indústria, mas mesmo a indústria, ela está ligada a um outro setor, que é o agronegócio que a gente estava falando até agora. O agro sofreu muito no ano passado e por isso essa preocupação toda com o Banco do Brasil. Teve muita quebra de safra e essa quebra de safra ela está sendo recuperada esse ano. Tanto que quando a gente olha, por exemplo, o IBCBR só do setor do agronegócio, porque agora ele é divulgado pelos setores também, a gente vê um protagonismo do setor agro com uma alta de 20% no ano. Então, a gente sai de uma base muito ruim, né, de uma base ali, de um crescimento do agro muito ruim no ano passado, e ele mostra sinais de recuperação. Inclusive a indústria, isso no monitor do PIB, a gente vê que a indústria está sendo tracionada por equipamentos ligados também ao agronegócio. Então, aqui a gente vê esse protagonismo do agro recuperando essas quebras do ano passado, como já era esperado. Até me surpreende o mercado errar a projeção, porque serviços você tem a medição. Você tem a medição do comércio, você tem a medição da indústria, você tem todos os sentimentos sendo medidos também. E você tem o levantamento sistemático da produção agrícola que mostra que a safra está sendo revisada cada vez mais para cima. E mesmo assim você projeta metade do IBCBR praticamente. Então assim, você já tem quase todos os dados, né? O que estava faltando para o mercado acertar é mais o agro. E mesmo assim conseguiram errar essa projeção e jogaram a projeção para baixo. Isso deve bater bastante no Focus quando a gente tiver a revisão das perspectivas. Então, eu queria chamar mais atenção para esses pontos de convergência do que para as divergências em si. E trazer 2 pontos de atenção aqui, porque tanto o investimento, o consumo das famílias como a taxa de investimento e a formação bruta de capital fixo, que também é mais ligada ao investimento, estão em desaceleração há algum tempo no monitor do PIB. E isso pode ser, e já é, né, mas pode ser agravado, porque já é um reflexo da nossa taxa de juros mais alta e deve ser agravado daqui para frente. Agora a gente tem 6 minutinhos, missão impossível para falar de Haddad e Tebet, Diego. Então, vamos lá, vamos passar para esse assunto, porque é o assunto do dia. O Haddad deve apresentar hoje um conjunto de medidas para garantir o cumprimento da meta fiscal do ano que vem. Entre elas, o bloqueio de despesas no orçamento. A coletiva deve contar pela primeira vez no governo Lula com Haddad e Tebet juntos, lado a lado. Isso, passando um recado mais do que claro e explícito para o mercado financeiro. A mensagem, como eu disse, é bem clara. O governo quer mostrar que está comprometido sim com as regras do novo arcabouço fiscal, que limita o crescimento real dos gastos em até 2,5% ao ano. Se a arrecadação for mais fraca frente à pressão por mais gastos, a equipe econômica do governo já admite cortes e contingenciamentos, tratando eles como inevitáveis. Agora, Débora, quais que são os impactos disso no nosso dia a dia, por assim dizer?
Olha, aqui a gente tem que primeiro pensar uma coisa, né? Haddad e Tebet estão juntos pela primeira vez desde o início do governo Lula para passar um recado. Esse recado não é para a gente. Esse recado é para o mercado financeiro. Eu quero deixar isso bem claro. É um aceno para o mercado financeiro. É uma tentativa de acalmar o mercado financeiro que a gente sabe que é muito difícil de agradar e é muito difícil de acalmar, principalmente quando a gente está falando em fiscal. Então, a gente deve ter, né, esse recado muito dado, embora o Haddad falou que eu vou falar para todos e por isso não vou adiantar nada para ninguém, a gente sabe que esses todos são todos os agentes do mercado financeiro, porque vem aí possivelmente bloqueios ou recados ligados aí a bloqueios e contingenciamento. E eu acho que é importante a gente saber a diferença aí entre os dois, porque o bloqueio das despesas acontece quando tem ali aqueles gastos além do teto de 2,5%. Já o contingenciamento é quando tem queda na arrecadação, e aí você pega algumas despesas discricionárias e acaba bloqueando, né, bloqueando não, mas contingenciando, como o próprio nome diz, essas despesas. Então, é uma forma de você começar a tentar ajustar, né, o orçamento ao que se espera para cumprir o déficit que foi proposto, né? Não cumprir o déficit, não, cumprir a meta de déficit zero. E aí o Haddad deve falar, né, muito para esse mercado que vem colocando de novo o fiscal na lupa, o fiscal no holofote. Faz alguns dias, já mais de uma semana, que eu venho lendo que o Brasil está muito bem, inclusive na recomendação do Brasil, né, quando a gente tem a melhora da recomendação no Brasil, a revisão de recomendação aqui, um dos pontos que estava lá é o seguinte: os ativos estão baratos, você tem uma oportunidade de compra nesses ativos brasileiros, eles têm potencial de valorização porque sofreram muito no ano passado, mas mais que isso, tem uma possibilidade de melhora do cenário fiscal. Que recado está sendo dado para a gente aqui? Olha, a gente está melhorando a sua recomendação, mas o que é a contrapartida aqui? Que vocês melhorem o fiscal. E a gente sabe, gente, que quando a gente fala de bloqueio, quando a gente fala de contingenciamento, a corda sempre vai estourar para o lado mais fraco. Ou vocês acham que vai estourar, se tiver que cortar alguma coisa, vai cortar benefício, subsídio que a gente tem para grandes setores como desoneração de folha ou qualquer setor do agronegócio. Vocês acham que vai ser ali, se tiver que contingenciar alguma coisa? Ou vocês acham que vai ser mais ali no lombo do lado mais fraco que não tem poder político econômico? Claro que vai ser no lombo do trabalhador, vai ser no lombo das pessoas que necessitam dos benefícios sociais. É ali que normalmente o bicho pega. Porque se você falar o contrário, se você mexer em privilégio de qualquer outra pessoa que tenha poder político e econômico, vão chiar e vão ali retaliar. Então, é sempre do lado mais fraco da corda. Eu quero muito ver como é que vai ser esse pronunciamento dos dois juntos, porque eles estão se juntando justamente para acalmar o mercado. Você está pegando o planejamento e você está pegando a fazenda, juntando os dois, para que aí sim, quem sabe, pegar a confiança, né, conquistar essa confiança do mercado, que nunca está. Eu sempre falo, Haddad pode acenar o que ele quiser. É uma paixão platônica eterna. Não tem não é... Nossa, gente, me fugiu a palavra. Não é correspondido. Haddad não é correspondido. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode ter o discurso mais liberal que ele tiver. O mercado sempre vai ter desconfiança e o fiscal vai estar sempre no radar, porque é só falar em benefício social, é só colocar o social um pouquinho na conta que o mercado já vira esse caos. Inclusive, eu tenho um videozinho lá no Instagram do Empreendedor Mestre que fala justamente, inclusive, do salário mínimo nessa conta aí. Mas é isso, apertem os cintos porque os pilotos não sumiram. Eles apareceram para acenar para o mercado. Agora eu tenho um minutinho para chamar vocês para se inscreverem aqui na aula não, né? Na exibição do nosso documentário do Malafaia, que vai ser no dia 29 de maio, conhecido como semana que vem, às 8 horas da noite, e vai estar imperdível. Para quem está gostando do podcast, prato cheio vem aí, mas para assistir tem que garantir o ingresso em iclmercado.com.br. E agora sim, eu passo para os nossos vizinhos de cima. Rolê ICL já está pronto para receber vocês. O William De Luca hoje, acho que é o William De Luca e o Guga Noblar, já estão prontos para receber vocês e mais que excelente companhia a partir de agora. Um beijão e a gente volta amanhã para falar de energia. Até lá! Ele viaja ao Brasil de jatinho e financia vários atos extremistas, além de ter montado um império a partir da igreja dele.
Mas o Silas Malafaia insiste em dizer que o patrimônio dele não cresceu desde que ele virou dono de igreja. Só que essa versão não é bem assim. E a gente vai mostrar para você aqui no ICL a verdadeira história de como o Silas Malafaia construiu o patrimônio dele. No dia 29 de maio, às 8 horas da noite, a gente vai exibir para você o documentário Império Malafaia. Se inscreve agora e garante a sua vaga. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.